Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal N Mulheres. Eu sou a Fernanda Dallagnol e a minha colega é a Lorena Faria. Nós somos um podcast voltado a mostrar a trajetória de mulheres que decidiram se envolver com a política das mais diferentes maneiras. Se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe por aqui, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres inspiradoras que passarão por aqui nos próximos episódios. A nossa convidada de hoje é a porta de entrada da Prefeitura de Curitiba no centro. Ao longo deste primeiro ano, ela conduziu um ciclo intenso de escuta ativa, resposta rápida e articulação com a sociedade civil e com as secretarias parceiras, para transformar prioridades dos cidadãos em entregas concretas. Hoje vamos atravessar o centro com o olhar de quem está no balcão de atendimento, na rua com as equipes e na mesa de decisões. Vamos conhecer a trajetória que trouxe essa mulher incrível até aqui, os bastidores do trabalho, os indicadores do que já mudou e, principalmente, os próximos passos para acelerar os avanços de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Ariane Assis! Olá! Olá! Obrigada, gente. Obrigada, Fer. Obrigada, Lô. Convite tão especial, uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí da minha jornada e, quem sabe, aí inspirar muitas mulheres para que abracem esse desafio que é a política. É isso mesmo. O prazer é todo nosso ter você aqui e a nossa intenção é mostrar para as pessoas as diferentes formas de atuar na vida pública e como cada um pode contribuir com características especiais e particulares. E o que a gente quer conhecer hoje são as tuas. O que você representa, de onde você veio, como você chegou, enfim, queremos saber tudo. Primeiro, conta pra gente qual é a tua função hoje dentro da Prefeitura de Curitiba. Bom, eu estou administradora da Regional Matriz de Curitiba. E o que é isso, né, gente? A administração regional, para quem aí é do estado de São Paulo, de outras regiões, é conhecido como subprefeitura. Uhum. Então, eu sou a subprefeita da Regional Matriz. Curitiba tem 10 regionais, cada uma com sua peculiaridade e tudo mais. E eu estou na Matriz, que é o coração da cidade. São 18 bairros, com aproximadamente 210 mil pessoas. Nossa, é bastante gente. Bastante gente. E com bairros com desafios, assim, imensos, né? Porque eu tenho toda a história da cidade para cuidar, né, que está aqui no centro, a região central. E eu falo que a matriz é de todos os curitibanos e de todos aqueles que adotaram Curitiba como sua. Porque tem gente que nunca foi para o Tatuquara. Uhum. Mas, com certeza, todo mundo já veio ao centro. Sim. Então, a matriz, todo mundo passa pela matriz. Então, é desafiador, mas estamos aí a cada dia aprendendo muito, que foi um desafio que quando eu fui convidada pelo prefeito Eduardo Pimentel, mas eu tenho, assim, amado a experiência. Estou muito feliz. Como funciona essa ponte? Assim, primeiro, onde fica mesmo a Regional Matriz? Explica para o pessoal o que é ser esse balcão de atendimento. Porque, assim, Curitiba é uma cidade muito grande e essa descentralização administrativa, assim, é justamente para entregar um melhor trabalho daquela gestão na cidade. Então, como é que ele chega até você? Como é que esse cidadão... A gente está falando de centro, 18 bairros. Como é que que tipo de demanda ele pode levar até você também, onde você consegue atuar? Tá, vamos lá. Então, um dos canais para que o cidadão tenha acesso é o 156. Tanto pelo aplicativo 156, quanto discando 156. Uhum. A administração, como uma base, ela cuida da zeladoria urbana. Uhum. Então, ela cuida de poda de árvore, o buraco que tem na rua, falta de iluminação pública, asseios de praça. Eu tenho um desafio muito grande na matriz, que são as pessoas em situação de rua. Uhum. E faço ponte com os comerciantes que podem ir até a Regional Matriz, aonde eu fico, né? Eu fico na Praça Rui Barbosa, dentro da Rua da Cidadania da Praça Rui Barbosa. Uhum. E a ideia é bem essa, Lu, é descentralizar os serviços da Prefeitura. Então, lá ele vai encontrar uma gama de serviços que a Prefeitura oferece. Então, a Secretaria de Educação, tem a Coab, tem a Finanças, tem Fundação Cultural, tem aulas que são ofertadas lá por um preço muito acessível. Ai, tem aulas de quê, assim? De música, canto, teclado, violão, violino, enfim. Olha, legal. Por R$70, gente. Você já é propaganda.
Podem ir lá. Merchando da Fundação Cultural. E tem também os serviços que não ficam ali na matriz, mas ficam próximas dentro da matriz, dentro da Rua da Cidadania, mas ficam ali próximos à regional, que é toda a parte esportiva, que fica ali na Praça Oswaldo Cruz, na Ouvidor Pardinho. Questão de saúde também, e tudo isso está sob o meu guarda-chuva ali de administração. Mas então a pessoa que tem alguma questão, às vezes ela não vai saber de qual regional né? Para qual região ela vai ligar no 156 ou vai acionar o aplicativo e vai cadastrar seu pedido, a sua demanda, e ali vai distribuindo para cada regional. Isso mesmo. Daí eu tenho uma equipe técnica que recebe todos esses pedidos que são encaminhados. Muitas vezes a associação de moradores, conselhos de segurança fazem ofício e entregam diretamente para mim já lá sabe no balcão, qual é. porque eles já conhecem o caminho e tal. Tá. E fora que as demandas porque onde eu vou, eu entrego o meu número do WhatsApp, é o número mais famoso de Curitiba. Bom, é bom saber que você é acessível. E eu dou meu número particular mesmo, porque eu gosto dessa proximidade, né? Então, as pessoas me mandam assim, olha, Ari, aqui teve jogo aqui ao redor do Couto Pereira, porque o Alto da Glória é a minha região, e eu tô com um problema que tem muito ambulante irregular que tá colocando coisas onde não deveria. Então, daí eu faço a ponte com a Secretaria de Urbanismo para que vá a fiscalização e faça... Esse é um exemplo, né? Então dentro da sua regional você tem mini secretarias de tudo ali dentro, né? Que para você garantir que chegue na ponta. Fazer essa ponte conexão entre o cidadão que precisa da ajuda da prefeitura e a área da prefeitura apta para atender, né? Isso aí. Então, assim, serviço tem de monte e é uma escola de gestão pública, né? Porque eu conheci muitos serviços que eu não tinha ideia que existiam a partir do momento que eu comecei a ser administradora da matriz. Porque, às vezes, a gente fica... Qual exemplo, assim, que você falou assim, nossa, eu não sabia que a prefeitura prestava esse serviço. A questão da música. Que tem essa disponibilidade. Que tinha essa disponibilidade. Meus filhos estão matriculados agora fazendo música lá. E daí eu sabia que tinha o esporte, mas, assim, toda essa possibilidade de comunicação direta, eu não sabia que era tão simples. Né, assim, e tão acessível, né, para as pessoas. E foi uma surpresa para mim. E eu, como amo pessoas, eu amo conversar, eu amo resolver problema. Não é à toa que eu sou advogada. Então, ouvir as pessoas, as suas dores e as suas demandas e buscar soluções para isso é algo que me traz muita alegria. E quando você consegue resolver, deve ser a parte mais recompensadora, né? Onde você vê o resultado do seu trabalho impactando a vida de pessoas. Com certeza, com certeza. Da cidade. E isso traz uma ligação direta. A zeladoria tem ligação direta com a segurança urbana, um local mais iluminado, sem pichação, movimentação. É a questão das janelas, quebradas, né? Então, um local que está depredado tem mais chance de ocorrerem crimes do que um local zelado. Então, isso é muito legal, assim, de trazer para as pessoas. Que o que mais reclamam é segurança. Essa é uma pergunta. Qual o maior desafio que você enfrenta hoje cuidando dessa regional? Assim? É a população em situação de rua, que não necessariamente população em situação de rua é ligado à segurança, né? A gente tem que ter uma questão... separar as questões. Tem muitos que se aproveitam da situação de rua para cometer ilícitos, mas a população de rua causa essa situação de insegurança. Gera isso nas pessoas. Então, as pessoas acabam se afastando da região central, que isso aconteceu com a pandemia, das pessoas ficarem mais nos seus bairros, tanto que o comércio de bairro aumentou muito, né? Porque o comerciante migrou para o seu local de moradia para poder continuar o seu negócio. E o bairro e o centro acabou ficando esvaziado. Né? E veio uma gama de uma população de rua muito grande, tem sido crescente para cá. E até a fama que tem é que Curitiba é mãe para a população em situação de rua, porque nós geramos muitos serviços, ofertamos muitos serviços que atendem bem essa população. Mas você fala de cidades vizinhas que acabam vindo para cá? Sim, hoje os dados que eu tenho é que 83% da população em situação de rua não é daqui. Nossa. Mas não é daqui, mas veio para cá, porque em tese a situação de rua aqui é menos pior. Menos pior, porque os serviços de assistência são eficazes. Né? Bom, agora vamos... Nossa, não vou nem discutir a questão de eficácia aqui no momento, mas o que seria eficaz, né? Eu entendo que seria trazer emancipação dessa pessoa. Sim. Mas nem sempre eles querem isso, e esse é o nosso maior desafio.
E como que funciona a coordenação do seu trabalho com a FAS também? Porque eu imagino que vocês atuem muito unidos na resolução, especialmente no centro, né? Sim, Onde tem esse foco. Tem. Eu até brinco com o Renan, que é o presidente da FAS, que às vezes eu falo mais com ele do que com meu marido. E todos os dias, né? Eu até já falei assim, vamos marcar jantar junto. Pelo menos você tá levando os problemas pra ele, não pro seu marido. Olha que bom. O meu casamento tá bom, tá seguro. Tomara que a mulher dele pense nisso. Essa Ariane que liga todo dia pro meu marido, né? Mas assim, Mas ela é um amor aqui. Então com certeza ela entende. E ela é mesmo. Mas eu falo pro Renan que a gente tem um diálogo muito fluido, assim, isso é importante, porque a gente precisa estar dialogando o tempo todo, porque nós fazemos ações integradas, que nós chamamos, que vai a administração regional coordenando e vai a Guarda Municipal, Fundação de Ação Social, a Limpeza Pública e... Tá faltando um. Esqueci, mas somos em 5. E a Polícia Militar. Daí nós vamos todos para a rua para fazer essa abordagem. Por que tem que guarda e tem que ir PM? Para garantir a segurança dos servidores. Porque a gente não pode colocar o servidor em risco numa situação. Muitos moradores de rua, pessoas em situação de rua, utilizam de arma branca e tudo mais. Então, a gente tem que ter um cuidado e um zelo com o servidor. Claro. Mas o foco é a prestação de assistência social. Eles não querendo a assistência social, daí a gente vai com a limpeza. E, para vocês terem uma ideia, só de ação dessas ações integradas, o que a gente tira de lixo são 41 toneladas mês. Nossa. Só da região central. Então, é muito material, porque normalmente eles vão acumulando, né, as suas coisas. Mas aí você tá falando, tipo, colchão, coberta... Colchão, coberta, cama box. Eu tirei cama box. Nossa! Que ficam... E assim, Curitiba tem um código de ética, um código de conduta, né? E esse código de conduta não permite a habitação em locais públicos, né? Então, no passeio, né? Nas calçadas, em praças, não tem essa permissão. Então, por mais que a pessoa se instale, às vezes as pessoas, muitos... A gente está com uma campanha, eu nem sei se o foco da entrevista é para isso, mas olha o que a gente está indo, né? O foco ótimo. A gente conheceu o teu trabalho. É mesmo. Mas o prefeito Eduardo Pimentel acabou de lançar uma campanha junto à Fundação de Ação Social que se chama Para Ajuda Durar, muda a forma de ajudar. Então, por quê? Porque muitas pessoas acham que estão fazendo bem entregando sua doação direto para a pessoa em situação de rua. E hoje a prefeitura entende que esse não é o melhor caminho. Mas você fala dinheiro? Dinheiro, comida, cobertores, roupas, a cama box, a barraca. Sim. Que daí a pessoa olha assim, coitado, já que ele está na rua, melhor ele ficar na barraca do que ficar na rua. No chão. No chão puro. Só que não pode, né? A gente tem... E tem abrigos suficiente para atender essas pessoas? Elas estão na rua porque elas optam por isso, Ari? Como é que é? Então, muitas delas... reincidência também. Existem vários fatores, né? Primeira questão, tem lugar para todos? Tem. Hoje a FAS tem um local de abrigamento e mais os locais de emergência, que são acionados quando a gente tem um fluxo muito grande, que é o que acontece na Operação Inverno, por exemplo. Sim, as temperaturas caem muito, daí eles aceitam mais o acolhimento. Não teve uma pessoa que quis, que ficou sem acolhimento. Entendi. Só que, infelizmente, muitas pessoas se negam e a gente tinha que pedir para eles assinarem termo de recusa, porque existia a possibilidade de morte por hipotermia. Nossa. Então, porque eles preferem ficar no local onde eles estão e a gente não pode obrigar a retirada por conta da DPF 976 do STF. Sim. Então, existe essa questão. Por que eles ficam? Daí existem vários fatores aí. Primeiro, dependência de álcool, drogas, comorbidade de saúde mental, que é bem comum que exista. Às vezes, a questão de a pessoa está desiludida, abandono, perdeu o trabalho, desempregado, família. Às vezes, o vício leva a perder a família e a pessoa cascata. Às vezes, mais de um, né, desses fatores. E o tráfico. Né? O tráfico também é um fator que faz com que eles fiquem na rua. Muitos deles, a gente viu isso muito na Operação Inverno, que eles queriam ir pro local para
de passagem, mas eles não iam porque eles eram obrigados a ficar por conta do traficante. Então, assim, é complexo, é um tema multidisciplinar. E é um problema mundial, né? E Todas é um problema as grandes mundial. cidades têm. Com certeza, eu não tenho Mas dúvida. pós-pandemia, né? O que todo mundo fala. Ari, deixa eu voltar num ponto que você falou sobre a ida de comerciantes do centro para bairros durante a pandemia. Esse movimento já voltou? Porque eu vejo que tem na prefeitura um movimento para a revitalização do centro, né? Para a reocupação de muitos espaços que ficaram vazios. Como é que é isso? Até os outros administradores falam, né? É tudo para matriz, é tudo Vocês querem todo mundo no centro. Inclusive, o prefeito acabou de lançar um pacote Lançou de... semana passada. Como é que fala um pouquinho? É um pacote de incentivos para que as pessoas voltem a ocupar o centro, seja com habitação ou com comércio. E o prefeito disse que existem projetos de curto, médio e longo prazo. E esse projeto que veio agora é um projeto que pega ali médio e longo prazo, que é o incentivo fiscal para retrofits. Né? Então, pessoas que queiram reformar, que o centro tem muitos imóveis antigos e que são ótimos, né? São salas amplas, quartos amplos, coisas que a gente não vê nas construções mais modernas. Então, pé direito alto, né? Pé Que hoje em direito dia... alto. Eu moro num apartamento antigo, eu acho ótimo. Então. E esses incentivos fazem com que tenha uma gama deles, isenção de IPTU, de auxílio para reformas, se esse prédio tem uma UIP, né, que é uma unidade de interesse e conservação histórica, então ele tem incentivo a mais e pode até ter recursos da própria prefeitura para fazer a reforma, além da isenção de IPTU. Então, são várias coisas para que os investidores voltem para o centro. E também tem a questão da população que está ficando idosa, né? A partir de 2027, nós já teremos uma inversão aí da pirâmide. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, nós seremos mais idosos do que crianças e nascendo. E a ideia é que o idoso no centro, ele não precise se deslocar tanto, possa habitar em locais menores, e o centro tem essa facilidade. Que você já resolve tudo. Você resolve tudo, você faz tudo a pé, você vai no mercado a pé, você vai na frutaria a pé. Na Inclusive, missa. a frutaria da Rua da Cidadania da Matriz é ótima, tá, gente? R$3,99. Não tem recorte de renda, pode fazer o que você queira lá. Todos os serviços que você precisa tem na Rua da Cidadania. Vai primeiro lá, né? É o melhor nome. Vai primeiro. Mas, Ari, muito legal. Acho que realmente é bom para todo mundo, né? Essa revitalização do centro, até para a questão de segurança mesmo, né? Com certeza, Quanto mais com certeza. Ocupado, mais difícil, né? A criminalidade... a gente queria entender também um pouco da tua trajetória, até você chegar onde você está hoje, como a responsável da Regional Matriz em Curitiba. Você é advogado de formação e você tem um trabalho que você fez por muitos anos de proteção de mulheres em situação de violência, né? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, faz um resumo aí do teu caminho até aqui. Tá, então, a minha primeira formação é educação física, na verdade. Eu sou professora de educação física, mas no meio do curso eu entendi que eu não era a minha área, que a aula de anatomia, quando falava assim, o músculo tem inserção no forame, não sei das quantas. Nossa, você ainda lembra? Lembro. Marcou. Marcou porque eu não entendia nada. Marquei pra saber, não é isso que eu quero. Eu não entendi vou começar pelo que eu nada. não quero. Eu lembro o professor de anatomia perguntando e as pessoas respondiam assim, é isso. Parecia que estava perguntando, 2 e 2 são 4. E eu assim, né, sem entender. Eu falei, gente, não é para mim. E do contrário, assim, as aulas de epistemologia, diagnose da realidade contemporânea, eu amava. Filosofia. Eu falei assim, gente, tô no curso errado. Só que minha mãe fez eu ir até o fim. Ela assim, passou, você vai finalizar. Termina. E eu terminei a faculdade de Educação Física e agradeço por isso, porque me trouxe uma formação humana muito importante, uma valorização, assim, pelos professores, que eu valorizo demais ser professor, gente. Eu não dei conta de ficar numa turma, não consigo. E você tem muito jeito para isso, né? Assim, comunicativa, mas né? Não pro dia a dia. Eu adoro a recreação, faço até... A gente vai fazer final de ano a finalização da matriz. Eu falei assim, meu espírito de educadora virá à tona, me espere. Eu Esperem já as vi dinâmicas. várias vezes você vir à tona esse teu espírito assim, de educadora, de organizadora, de
Como é que é? Gincana? Gincana, adoro. Dinâmicas. Mas não é algo pra vida, assim, Sei. com certeza não. E daí, quando todos os meus colegas ingressaram em mestrado, eu fui prestar vestibular novamente. E eu passei daí, na época, em Ciências Sociais, na Federal, e em Direito na PUC. E eu falei assim, não, é Direito, vou pro Direito. E graças a Deus que eu fiz essa escolha, que lá eu me encontrei. Foi a melhor... Eu, assim, nasci para fazer isso, amei. E na faculdade eu ingressei pro Direito de Família, né? Não era para ser, né, Fer? Porque não dá dinheiro. Você escolheu um ramo que realmente é difícil. É talvez tributário. Tributário. O negócio Dá muito mais problema do que dinheiro, né, eleitoral, né? Mas não, eu me apaixonei por Direito de Família. Mas também, Direito de Família, se lida com pessoas e não com números. E isso vem já numa marca sua de ser tão humana Isso. e de ter essa conexão tão humana, não adianta. Eu não poderia ter ido para outro lado. Era isso mesmo. E acabei me tornando sócia da minha professora de Direito de Família, tanto que eu gostava e me dei bem com essa área. Só que lidando com Direito de Família, acabei me deparando com a violência doméstica. E muitos casos de violência doméstica. E começava a fazer o divórcio quando vinha violência doméstica. Daí eu falei assim, gente, tem um negócio aí. Comecei a aprofundar na área. Isso aqui em Curitiba. Em Curitiba. E acabei me especializando em Direito de Família com foco em violência doméstica. Você virou uma referência nisso aqui em Curitiba, sim, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas... Eu acho que isso é excelente, porque eu acho que essas Sabem pessoas, onde ir, né? exatamente, tem você, ou tinham, enquanto você atuava, alguém que elas poderiam contar para poder se defender, né, de alguma forma. E assim, o que me assustou muito, Fer, foi muitos relatos. Eu sou cristã evangélica, sou da Primeira Igreja Batista, e comecei a ouvir muitos relatos de mulheres evangélicas sofrendo violência doméstica. Mas de todos os tipos, psicológico, patrimonial, o que você mais... Todos os tipos. Até vou falar um pouquinho disso, que para mim a pior violência é a psicológica, que é a porta de entrada. O resto... E ela é sutil. E ela é muito sutil. E ela vai progredindo de uma forma muito de uma forma sutil. que a mulher não percebe que está sofrendo violência. E isso não tem classe social, né? Não tem classe. Eu falo que a violência nada, ela é não democrática, cor, né? né? Ela não tem religião, ela não tem classe social, ela não tem... não tem nada. Ela vai em todos os espectros da sociedade. A gente, às vezes, não imagina o que está acontecendo dentro da casa de alguém, né? Às vezes, uma pessoa do nosso convívio. E a gente pensa, às vezes, que é só com uma classe mais baixa, né? Muito pelo contrário, né? Eu estudei daí o fenômeno da gaiola dourada, de mulheres muito bem em questão de status, recurso financeiro e tudo mais, e que sofrem diversos tipos de violência. Então, assim, é uma realidade muito triste. Mas você percebia que elas tinham consciência? Muitas não. Eu atendi... Ou é uma coisa cultural também de... Isso é normal, eu também passei por isso. Não, é muito engraçado que eu vou relatar um caso eu fui advogada de uma juíza, e essa juíza, quando chegou para mim, ela é juíza, gente. E ela chegou, ela falou assim, eu não acredito. Ela falava assim, quando eu comecei a relatar e dar nomes para o que ela falava... isso é violência patrimonial, por conta disso, isso é violência psicológica. Que a física é muito clara, gente. A física você leva um empurrão, um arranhão, um tapa, um beliscão, um puxão de cabelo. Realizou. Realizou que você sofreu. Agora, a psicológica, não. Ela é sutil e ela vai para violência patrimonial, que tem uma cara de cuidado. E a violência psicológica tem os ciúmes, que também parece que é um cuidado, parece que é amor. Então fica. E aí vai botando a culpa na pessoa, né? Você não sabe se foi você que está provocando mesmo aquilo. Total. Isso é muito grave, né? Esse disseminar que o ciúme é porque te ama. Essa cultura... E tem o gaslighting, né? Que é um fenômeno também aí que acontece da pessoa começar a enlouquecer e ela começar a ter dúvida da sua própria percepção, né? Então, essa juíza foi um caso desse, assim, que quando eu comecei a dar nome, ela só conseguia falar assim, não pode ser, não pode ser. Não pode ser. Eu trabalho com isso. Eu vejo isso todo dia. Eu estudei isso. Então, assim, eu acho que até um mecanismo nosso de defesa para você não acreditar que aquilo seja uma realidade. Então, eu me deparei com muitas situações, só que daí, no final, eu adoeci. Eu tive um burnout. E foi nesse momento do burnout que a política veio. Porque foi muito engraçado, que eu cheguei pro meu marido, assim... Mas o burnout veio de muito caso ou
ou de uma descrença mesmo, assim? Não, da veio tristeza, assim. uma de sobrecarga ver- da emocional, sobrecarga. talvez. Eu acho de não... É porque você vive isso 24 horas, né? Não, e Não tem assim, como. não tem como separar. Que a pessoa assim, fecha a porta do escritório e vai embora. É. Gente, não tem como. Não, no seu caso, a pessoa tá correndo risco de vida. Não, né? teve um De caso, eu estava sofrer alguma enterrando violência. a minha tia, sepultando a minha tia, que era uma mãe para mim, e a minha cliente me ligando, ela tinha vindo fugida do Rio de Janeiro por conta de violência, o pai veio exercer o direito de convivência familiar e levou a filha embora. E eu tendo que ir para o escritório, depois sepultar minha tia para fazer uma busca e apreensão do menor. Então, que assim, não tem, e eu falava assim, olha, mas eu estou sepultando, mas tem que ser você. A Porque eu pessoa conheço gera uma confiança. vínculo, né? É. Então, de chegar num ponto assim, eu chorando e escrevendo a petição. E eu cheguei num ponto, eu falei pro meu marido assim, não quero mais. Porque eu tô adoecendo, eu tenho 2 filhos pequenos, uma casa para cuidar, que antes de tudo isso, antes de ser administradora, antes de ser advogada, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha. E eu tô faltando no lugar onde eu sou insubstituível, que é dentro da minha casa. Em todos os outros lugares, em todas as outras esferas, alguém pode vir no meu lugar. Lá, não. E eu falei para ele assim, chega. Daí, Nossa, é tão bonito você falar isso, porque a gente é incentivada a estar virada para fora, o tempo inteiro. E é super importante esse lado nosso profissional, mas dentro de casa é a nossa base, assim, Não, né? E são as pessoas que mais demoram para reclamar, né? sim, Porque não querem deixar de te apoiar, não querem deixar de ser. Então, e são as E o pessoas trabalho que mais realiza sentem. também, né? Então, Também, você fica também. meio... Como é que eu falo? E eu tenho um marido que entendeu a vida inteira que a resposta sempre foi trabalho. Então, para ele era difícil eu parar. Né? Eu não que não, claro, reduz o dinheiro dentro de casa, tudo, mas não chega a ponto de passar necessidade. Mas eu até na época eu brinquei com ele, que eu falei assim, você vai arrumar 2 empregos que eu vou ficar em casa, né? Em referência ao Todo Mundo Odeia o Cris. Eu falei assim, o meu marido vai ter 2 empregos e poder ficar em casa com os meus filhos. E a minha ideia era essa. Eu estava fechando o escritório mesmo, eu não queria mais Você advogar. deu um passo para trás. Dei. E cheguei a um ponto de ter crise de pânico quando eu pensava em ir para o escritório, né? Quando eu pensava assim, eu tenho um prazo para cumprir, o meu coração acelerava, eu comecei a trabalhar em cafeteria, porque se eu ia para escritório, eu Dava gatilho dava já, né? gatilho. E eu falei assim, não dá, não posso ficar desse jeito. E que ano que foi isso? Onde você deu esse stop? a gente está em 2025, 2023. Ou seja, ontem. E como é que entrou, nesse momento todo, como é que entrou a política na tua vida? Já Então, conta daí pra eu gente. tava Nossa, na mas festa... foi quanto tempo que tu trabalhando como advogada? 15 anos. Muito tempo. É. E daí, em 2023, foi a festa de 80 anos da minha mãe. E eu tava fazendo a recepção. Daí, sabe aquele primo que você vê pouco, assim, casamento, em funeral e festa de 80 anos? Sim. É assim. E eu recepcionando as pessoas e tal. Daqui a pouco, ele assim, Ari, senta aqui. Por que você não entra na política? Assim... Ele é político? Não. Ele não ele é político. só queria que você fosse. Viu a estrelinha brilhando ali Ele dentro? não é político. Dele assim, Ari, me dá 2 minutos. Foi muito de Deus. Nossa, assim, qual não o pode nome ser. desse primo? A gente tem que falar o nome dele. Kleber, Kleber, você a sabe, É culpa você, é sua. é você. Graças a Deus você existe pra gente ter essa mulher no poder público. E ele assim, Ari, você tem uma pauta, você é advogada. Não que tenha que ser advogada para ser política, Fala né? bem. Mas por que você não entra na política? Gente, aquilo tomou um assento no meu coração que eu falei assim... Nunca tinha passado pela tua cabeça? Não. Assim, na verdade, eu tinha meia aversão à política partidária por conta do projeto de violência doméstica que eu coordenava. Que eu coordenei um projeto que se chama DNA da Mulher Brasileira e que ele capacita a liderança cristã para o enfrentamento à violência doméstica. E se eu tivesse uma bandeira partidária, isso me fecharia algumas portas. Então, eu tinha que ser suprapartidário para poder estar caminhando e abrindo portas para que o projeto entrasse. Até porque violência doméstica não tem partido, né? Não. As pessoas confundem um pouco isso. Não, Violência... nem falha. Violência doméstica não... Não tem partido e a É sobre esquerda a questão hoje humanidade, se apropriou né? dessa pauta. Então, eu tinha uma grande dificuldade, porque quando eu estava... fazendo o trabalho fora, quem estava de fora achava que eu não queria divorciar ninguém, deixar todas as mulheres juntas, porque evangélico não quer o divórcio. E quando eu estava dentro da igreja, achavam que eu queria divorciar todo mundo, porque a minha pauta era violência doméstica. Então, assim, eu apanhava. Ou seja, em nenhum lugar você estava sendo compreendida ali, não. né? Ai, a meu não Deus. ser pelas mulheres que estavam em situação de Que violência. entendiam o que você estava fazendo, né? Era para proteger. E daí esse meu primo me falou, e eu lembro que acabou a festa de aniversário da minha mãe.
a gente recolhendo as coisas, e me veio no coração, assim, entrar na página do Novo. Olha só. Que eu já tinha uma certa simpatia pelo partido e tal. E entrei na página do Novo e estava assim... Últimas horas para inscrição na jornada. Era 11 da noite. Tinha até, assim, 11h59. Eu virei para o meu marido e falei assim, eu vou me inscrever nesse negócio. E tinha que fazer um vídeo e responder um questionário. E eu falei a provinha assim, do Novo. A provinha do Novo. Daí eu falei assim, segura as crianças aí que eu vou fazer o vídeo e vou responder isso aqui. 11 horas da noite? 11 horas da noite. E eu, nas questões, respondi não sei o quê. Fiz o vídeo e mandei. No dia seguinte, pelo fato, acho que de eu ter procurado o partido político, começa a aparecer na timeline o Renova BR. E eu falei assim, para quem não sabe, Renova BR é uma escola de formação política partidária e tal. E para quem não sabe, Jornadas é um processo do Novo, onde você que quer ser candidato passa por algumas... Tem que passar por uma avaliação, né? Tanto de histórico, currículo, na vídeo, verdade, justificar. naquele momento eu achava que para você ser filiado, você tinha que fazer a prova do Novo. Como eu não sabia, eu nem sabia que já estavam pegando o candidato pro ano seguinte. Mas que bom que você já fez logo de uma vez. Eu já fiz direto, assim, de Falei, cara. gostei desse partido. Para filiar, tem que responder pergunta. Aqui é sério. Encontrei Foi meu isso lugar. que eu pensei. E daí no dia seguinte o Renova, como eu já tinha o vídeo e era mais ou menos a mesma coisa, o vídeo e as questões, me inscrevi para os dois. E eu fiz uma oração assim, Deus, se eu passar nesses processos seletivos, eu vou entender que o Senhor está nesse negócio, que o caminho é esse. Mas assim, fiz e esqueci. Sabe aquela oração que você faz? Entrega. Eu sei que depois de um mês eu recebo... Primeiro veio a resposta do Renova, não veio nem do Novo. E que eu tinha sido aprovada. E eu não entendia, Fer, a concorrência que era o Renova BR. Pois a gente acabou fazendo juntos, né? Foi. Esse curso do Renova. Eu não entendia, porque eu passei na primeira turma e tinham chamado 460 e poucos para essa primeira turma. E tinham 23 mil inscritos. E eu passei na primeira turma. E eu falei assim, não, Deus está muito nesse negócio. Obrigada. É muito esse caminho. E no dia seguinte veio a resposta do Novo, que eu estava aprovada na jornada. Eu falei assim, o caminho é esse. Eu falei para o meu marido, e na época o meu cunhado estava vivo ainda. Meu cunhado era vereador no interior do estado de São Paulo. E eu falei para o meu cunhado, olha, estou pensando em me candidatar para o ano que vem. Que seria 2024 para vereador. Isso. Daí ele falou assim, Ari, vai, encara, mas olha... O meu cunhado era meio assim, velha política ainda, do interior, que é mais difícil, que ainda, enfim. E eu falei, ele assim, mas você vai conseguir aí em Curitiba? Não sei o que. Eu assim, não sei. Vou começar a conversar. E comecei a ir nas reuniões do Novo e tal. E me apaixonei. O Renova, assim, foi incrível. Aprendi muito. Eu e a Feira ainda fizemos, né? Fizemos o projeto Renova Brasil, né? Renova Brasil juntas, com a pauta de autismo, né? Porque muito legal. A gente tem isso em comum, né, Fer? Nós duas temos filhos autistas. E foi muito legal, Foi, assim. é um aprendizado mesmo. Muito legal. Inclusive, quero fazer de novo. Pro ano que vem. Agora a gente é alumni, né? Então dá para fazer essa aula de novo do Renova. Para relembrar aí, porque ano que vem, né? Tem E aí, desde o começo desafio. que você levou para sua família que tinha passado nas jornadas, você sempre teve o apoio, assim, você não enfrentou nenhum desafio. O meu marido, até a primeira reação dele foi assim, de cuidado, né? Como assim, você vai. Olha. Até a minha pastora chegou para mim assim: não vai. Porque eu acompanhei um ano passado, nas últimas eleições, ela sofreu muito, foi muito difícil, não sei o quê. Mas eu com aquela certeza no meu coração que eu estava no lugar certo. E toda aquela questão do burnout parece que deu uma virada, assim, porque eu encontrei propósito de novo. Então, eu fui para a campanha, eu falo que a minha campanha para vereadora, quem pensa é uma loucura, né? Sem nome, sem dinheiro, sem padrinho, equipe, né? sem mobilização, eu não tinha nada. Não tinha nada, só tinha um chamado. Os voluntários, teus amigos. E isso, das pessoas que falavam... Daí quando eu falava para as pessoas assim, eu vou me candidatar. É a tua cara. Você tem que ir. Eu assim, poxa, todo mundo via isso. Sempre esteve aí, né? Ninguém tinha me falado nada antes. Ninguém me cutucou. Só o primo Kleber que lembrou de falar para mim. E foi muito legal. E como foi sua experiência de campanha, assim? Onde você acha que foi o maior aprendizado, assim? Eu amei fazer campanha, gente. Todo mundo detesta.
falar melhor. Eu amei, porque é bem essa coisa. Eu gosto de ouvir pessoas. Então, às vezes eu ia em lugares, até vou dar um exemplo, que eu fui uma ONG que se chama Identidade na Cabeça, que é uma ONG que faz perucas para mulheres que perdem cabelo, crianças. Não precisa necessariamente ser pelo câncer, pode ser alopécia por outra situação. E quando eu cheguei lá, eu descobri que eles já tinham um candidato. Mas eu passei a tarde inteira naquele lugar ouvindo histórias. E ouvindo o que eles tinham, o que eles faziam, e era inspirador. Então, a conexão com pessoas é muito inspirador. E eu amei isso. E a sua campanha foi mais de rua, assim, não mais internet. Foi uma campanha mais Foi campanha de rua. Porque a minha rede tete. social, na época, eu estava com 1.500 inscritos. Não tinha, assim, era uma rede bem, assim, bem particular. Não dava para contar com ela para fazer campanha. Não dava para contar com ela. Eu até cheguei a dobrar. Durante a campanha, minha rede social dobrou, mas assim, não era algo volumoso. E o legal é que dobrou de forma orgânica também, né? Sim, então, quem me segue... É porque gostou mesmo do gostou trabalho, de mim, né? é quem me conhece e tudo mais. Mas o meu trabalho foi... eu falo que é os 3 S, né? Sola de sapato, saliva e suor. Então, foi isso que eu levei pra rua e eu adorei fazer. Tanto que quando saiu o resultado... E eu estava tão descansada em Deus, que Deus estava, então foi leve. Porque Deus tinha me falado, depois que veio todo esse processo... Gente, não sei se vocês acreditam que Deus fala, mas Deus fala, tá? Deus falou comigo. E Deus falou comigo que era para eu levantar e marchar. E eu só tinha essa palavra, levanta e marcha. Eu levantei e marchei. E eu pedi para Deus assim, Senhor, não deixa eu fazer menos de 2.000 votos. Que eu achava que menos que isso eu ia ser envergonhada, assim. Então, 2.000 votos, pelo menos. E daí eu fico uma lição. Quando você for orar, ore pedindo Pede mais. exatamente o que você quer. Por quê? Você fez quantos votos? Eu fiz 2.021 votos. Mentira! 2021. E pra eu entrar, eu tirei... Quando você orar, pede mais. Ele tá atendendo também. Ele tá falando, ele tá atendendo. Eu tenho que aprender. Até tem um outro exemplo que eu pedi para aprender a tocar um instrumento musical. E eu falei com Deus assim, Senhor... 4 notinhas, eu já consigo aprender um monte de música. Gente, eu só sei tocar 4 notas no ukulele. Parou nas 4 notas. Para de pedir pouco pra Deus. Mas seja abundante. Deus é abundante. 10.000 votos, Ari. Olha só que arraso. Mas eu tenho campanha logo, já vou pedir mais. É isso mesmo, já vai aprendendo a pedir também. Mas aí acabou que você não foi eleita, mas o convite para assumir a Mas regional você ficou veio, né? na suplência, você ficou Fiquei na muito suplência. bem colocada. Eu fui bem colocada, foi um excelente resultado. Assim, foi surpreendente o meu resultado, na verdade. Para uma primeira campanha, eu sendo mulher, que a gente sabe que a mulher tem mais desafios na política. Você viveu alguma situação onde, por ser mulher na política, você sentiu um pé atrás, assim? Por ser mulher, não. Mas por descredibilizar. ser cristã, sim. De muita gente falando teu lugar. Por exemplo, eu não pode fazer campanha dentro da igreja. Sim. Mas daí eu ficava na porta da minha igreja entregando o santinho e tal. De ouvir muita gente falando assim, você não tem vergonha de estar aí? Cristão não tem que estar nesse lugar. Tá usando o teu filho ainda para fazer campanha. E existe um mito, né? De que você não pode levar para a política a tua fé. É isso aí. E não é à toa que a gente está sofrendo o resultado disso. De não ter pessoas com valores na política. Ou expressando seus valores. Ou se sentindo à vontade para trazer a sua bagagem também, né? De fé, sua bagagem espiritual, suas crenças, seus princípios para a política. É isso aí. Você não tem como separar a pessoa do que ela acredita. Até porque há muita confusão entre Estado laico e laicidade. Então, nem vou entrar nesse mérito aqui, que vai uma longa discussão, mas as pessoas confundem isso, né? O Brasil não é Estado ateu, muito pelo contrário, ele é um Estado laico. Então, por ser laico, é que eu posso expressar minha fé, inclusive na política. Então, eu recebo muito preconceito por conta disso, de religião, porque não seria lugar de crente. É isso que eu ouvi muitas vezes. Mas veio o resultado das eleições e daí eu fiquei num limbo, né? Eu assim, tá, Senhor, e agora? Volto para casa? Agora, bateu na trave. Eu volto para casa. O que vai fazer no próximo ano? Pego clientes novos. Daí, tava um dia no carro, uma segunda semana começando, né? Todo mundo começando suas vidas e eu assim, sem saber. Deu assim, e orando, né? Nisso, a Fer me manda uma mensagem. Até compartilhei com ela, porque fez 1 ano dessa mensagem. E eu compartilhei com ela, eu falei assim... E a Fer assim, Ari, olha...
a gente está aqui conversando, o Eduardo conversou com o Deltan, e teu nome está na mesa para ser uma indicação e tudo mais. Então, ore. E eu respondo para ela assim, Fer, se eu te falar que eu estava orando sobre isso Nesse agora. momento, E o meu filho no carro, meu filho eu chorando e respondendo a mensagem, meu filho, quem morreu? Ai, coitadinho. Calma que a notícia é boa, já te falo, né? Assim, não, filho, Deus acabou de responder uma oração que a mamãe estava fazendo agora. E Deus está fazendo coisas. E eu acho que a mamãe vai entrar para a política mesmo. Daí ele falou, sério? Deus, sim, sério. E foi muito engraçado quando eu fui lá na casa da Fer para o Deltan conversar comigo. E depois eu ia conversar com o Eduardo. Porque eu tinha rompido o ligamento no meu joelho, no karatê. Eu tava com uma espinha na ponta do nariz, que eu parecia uma bruxa. E eu tava com uma alergia no olho, que eu não abria o olho direito. Daí eu falei assim, ó, meu marido falou, você vai chegar né? lá, o doutor vai te olhar e vai dizer assim, mas não é dá. ela? A gente vai de carro, chegando de muleta. Vai entregar o quê, né? Quem é essa mulher? E no final conversei, daí na sequência o Eduardo foi me conhecer para ver se eu tinha realmente o aspecto técnico necessário para ocupar o cargo e me ofereceram a regional matriz. E desde lá, assim, eu tenho vivido experiências incríveis, assim, de que realmente Deus capacita os escolhidos. Eu, por mais que tenha todo o meu currículo aí de aprendizado, mas tem coisas que é só Deus para explicar. Como eu tenho aprendido e eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. E hoje, quando você olha para trás, sua trajetória, você consegue ver todos os pontos conectados? Nossa, de educação física com advogada para entrar na política? Inclusive, foi uma das palavras que eu recebi de confirmação para a política, que eu recebi uma carta num evento e na carta estava assim, e era um quebra-cabeça de uma borboleta. E na cartinha estava escrito assim, você sempre pensou que a tua vida eram muitas peças soltas, mas Deus está montando o quebra-cabeça e uma linda imagem vai se formar. E era a imagem eu tenho esse quebra-cabeça montado, dessa borboleta super colorida, assim, é super eu essa borboleta. E eu falei assim, não, é um processo de metamorfose mesmo, e de ver as coisas agora, assim, eu nasci para fazer isso, assim. Eu nasci para fazer isso. Não é pelo cargo, mas por tudo, assim, é servir as pessoas, que é isso que um servidor público faz. Ele serve, né? Não é servido. E eu amo servir as pessoas. E tem sido um aprendizado incrível. Eu tenho colhido muitos frutos, desde a minha equipe, que está ali junto comigo no dia a dia, até o contato com as pessoas, de caminhar, de poder assim, levar a esperança. Porque as pessoas, quando elas são ouvidas e elas têm o seu problema solucionado, elas têm esperança de que existe jeito para isso, sabe? Não, e existe gente boa no mundo também, porque às vezes a gente é tão bombardeado de mídias negativas, de problemas, que você vai entrando num lugar de descrença mesmo. Aí quando você olha ao seu redor e vê que tem gente que quer trabalhar, que quer fazer o bem, que quer fazer o certo, te dá até... Você se sente mais humanizado, de certa forma, e mais conectado. E você começa a querer fazer parte. E é isso que eu tenho visto, assim, no engajamento das pessoas. O exemplo arrasta, né? Isso. E as pessoas querendo fazer parte dos conselhos de segurança, do seu bairro. O que é um conselho de segurança? E a gente explicar e ela querer se engajar nisso, de montar uma associação do seu bairro, da sua rua. Então, eu tenho motivado isso nas pessoas, porque é isso que a gente precisa, de voz ativa, de pessoas engajadas e não só reclamando nas redes sociais. E você tem alguma percepção, assim, que as pessoas entram mais na política por escolha ou por indignação? Indignação. Muito mais, né? Muito mais. Ari, e assim, conta pra gente, eu vi você falando alguns exemplos de como as pessoas, a população pode se engajar na política, né? Como você enxerga que o cidadão em Curitiba pode participar do rumo da cidade? Quais são as formas que as pessoas podem se engajar politicamente, mesmo não tendo concorrido a nenhum cargo ou não sendo administrador de uma matriz, né? Existem vários caminhos e caminhos importantíssimos. Um deles, eu já falei, os conselhos de segurança são bem importantes, são conselhos que é embasado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, então tem um aval, tem uma certificação, tem eleição, então e que você está diretamente conectada com o poder público para poder fazer ações em prol da segurança do seu bairro. Em todas as reuniões de CONSEG, que a gente fala, que são os conselhos de segurança, tem um representante da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Administração Pública e da Guarda,
que vão lá prestar contas do que tem sido feito e ouvir o clamor da população em relação à segurança. Eu tenho como meta que os 18 bairros da Regional Matriz, todos eles conseguem em atuação enquanto eu estiver aqui, porque ajuda muito esse contato com a liderança, que é muito mais fácil você conversar com o líder de um grupo do que conversar no 1 a 1, porque eu sou uma só, né, gente? E às vezes a demanda converge, né? Sim. Às vezes, assim, são pontos que o líder pode trazer e vai beneficiar todo um grupo, né? Com certeza. A outra coisa, a associação de moradores, também é algo que funciona muito. Outro ponto, envolvimento em conselhos. Nós temos, tanto no estado quanto no município e no âmbito federal, o conselho da mulher, conselho da criança, conselho do idoso, conselho da cultura. Então, que também acontece através das eleições e... eu acho importantíssimo desde o âmbito municipal, porque ali são decididas pautas que vão subir para o âmbito federal através dos congressos que acontecem e podem se tornar lei. Então, essa participação ativa da população através dos conselhos é importantíssima. E se vocês quiserem saber datas, eleições, quando vai acontecer, pode me chamar que eu tenho uma lista aí de coisas que vão acontecer em breve. Lari, você falou muito, e considerando o nosso podcast é para todos, mas tem um foco nas mulheres. Como hoje você concilia mãe, filha, administradora? Onde é o seu ponto de recarregar? Você tem esse lugar hoje para você não voltar para um burnout, para um estresse? Assim, como que você roda todos os pratinhos e principalmente o seu pratinho? Onde você se nutre, né? Que é algo que às vezes a gente deixa mais de lado, né? Cadê a voz do Silvio Santos da pergunta de R$1 milhão? Ainda estou procurando a resposta, né? Na verdade, assim, eu acho que, para mim, o que tem funcionado? Manter as prioridades em ordem. Então, a minha prioridade é Deus, família e o resto vem depois. Então, se há uma inversão dessas prioridades, isso eu já falava até para a minha equipe desde a campanha, que a campanha, a Fer sabe muito bem, você também, né, que o Bruno foi também candidato, é uma loucura, e eu falava desde sempre, vamos deixar em ordem. A gente vai buscar Deus em primeiro lugar, nossa família, campanha, trabalho, tudo o resto vem depois. E a gente conseguiu, isso tem me mantido assim no prumo. Porque quando a gente começa a inverter isso, daí a gente perde o pé, a gente inverte ali. A gente perde troca o os pés pelas centramento, né? mãos. Demanda não falta, né? Não, porque trabalho vai ter sempre, demanda vai ter sempre, o celular não deixa a gente desconectar nem um minuto. Então, a gente precisa ter essa ordem. E eu falo, eu dou liberdade isso para minha equipe, meu marido principalmente, né? Que se eu começo a sair ali do lugar, que me puxa a orelha e me traga de volta, porque é muito fácil. É muito fácil a gente ser embalado pela demanda de trabalho. Então, hoje, o que tem me mantido é isso. Chegar em casa, eu desconecto um pouco, eu deixo o celular de lado, vou fazer lição de casa com meus filhos, vou dar banho, ler com eles. É um estado de presença onde você está. Sim, sim. Esse é um desafio do nosso século, né? Porque a gente tá multitasking, né? Multitarefas. Mas quando você está presente, porque às vezes não é o tempo que você passa com seu filho, mas a qualidade do tempo que você está com ele, com certeza. Com o seu marido. Então, quando você está no trabalho, eles sabem que é um trabalho, você se torna uma inspiração para eles, uma mulher que faz acontecer. Mas quando você está com eles, você está 100% com eles com também. certeza. Isso nutre todo mundo nessa rede, né? As pessoas que trabalham com você, em casa, sua família. Vou dizer que não tem culpa? Claro que tem, né? Nasce a mãe, Sempre nasce vai a ter. culpa, né? Mas eu sempre me cobro, gostaria de ser mais, gostaria de ser melhor, mas é o que eu posso no momento. E eu aprendi isso com o burnout, que existe um limite de entrega também. E eu tenho o meu limite. Então, eu aprendi bastante. A doença me levou para um lugar, assim, de que... E, assim, o cuidado comigo mesma, né? Então... Exato. Para a roda girar, você precisa estar bem. A atividade física, que tem que ter. Às vezes eu falo, né, que eu tô ali na esteira e vendo série, aproveitando o tempo. Mas é o que dá. É o que dá, né? É o que dá. E antes eu me cobrava também, assim, não, que se eu for, eu tenho que ir 3 vezes por semana, tal horário da manhã. Eu, assim, não. Hoje, assim, eu consegui essa semana ir uma vez. Ótimo. Eu consegui. Então, celebrar essas pequenas conquistas também, porque senão vira... Eu falo que
Mais uma cobrança, o pior né? algoz somos nós mesmos, né? A gente fica com o chicote, ai, não consegui, ai, não fui na reunião da escola, ai, não fiz a lição, esqueci a cartolina. Então, Não, e o problema é que isso aqui, né? Isso aqui é palco. E aí a gente compara bastidor com palco. Então, muitas vezes você tá falando assim, nossa, todas as mães levaram. Todas. E aí você não tá vendo o bastidor de ninguém. Você tá comparando o seu bastidor com o palco das outras pessoas. E os meus filhos se tornaram mais autônomos também, né? Então, a minha filha vai fazer 13 anos, então ela já faz lição sozinha, já consegue um monte de coisa mais independente, né? E o meu filho tá indo na mesma toada. De que eu não fico cobrando lição de casa todo dia, eu ficando olhando na agenda, ele que já se vira, ele que faz. Porque ele sabe, ele se cobra que ele também quer ter resultado. E ele é muito bonitinho, que ele me acompanha, né? Teve Fala Curitiba esse ano. E ele teve vários encontros e nas audiências ele que pegava assim, vamos chamar a chefe da educação, palmas para ela. Participando já. Super participando. Daí agora pergunta para ele, o que você quer ser, bem? Daí ele fala, jogador de futebol, chefe de cozinha e político. A sementinha sendo plantada. Ari, falando em político, próximas eleições, quais são as suas intenções, teus planos? Ainda não sabe o que vai acontecer? Conta pra gente. Ai, Deus. Falando em bastidores, né? Conta tudo. 2026 tá batendo a porta. Assim, o que eu aprendi com o Novo, né? Nós somos um time. E eu vejo assim, eu sou um peão nesse tabuleiro e quero jogar da melhor forma estratégica pro time, né? Eu quero fazer um movimento que for somar para todos nós. Hoje, claro, eu entro num novo cenário, né? Se eu sair aí a candidata, se eu sair, virei a candidata estadual, mas eu vou de acordo com que o time me orientar e precisar de mim. Eu tô no jogo. Eu falo assim, eu não sou jogadora de ficar no banco, né? Então, eu vou para jogar. Tá na arena. Tô na arena. Se for para ir pro campo, eu vou. Então, eu tô na dispensação aí dos meus líderes, né? Tô pronta. Se eles salário, tô aqui no aquecimento. Tô aquecendo. Aí você seria uma grande aquisição para a Assembleia. Tô torcendo para que você vá. Com certeza, nos representando bem. Ari, eu tinha 1000 perguntas para fazer, mas o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Nossa, mas já? Foi tão Passou muito rápido, né? Eu tinha campanha do agasalho para falar que vocês bateram recorde esse ano, domingo no centro, mas... Esse domingo tem, ó. Já faz a Natal ocupação. de Curitiba, que vai ser lindo também. Tudo na matriz. Então, para quem quiser te acompanhar, fala o seu Instagram, que aí consegue acompanhar todas as novidades por lá também. Tá, o meu Instagram é @arianesilvacis. Tá? Pode acompanhar as novidades por lá, pode seguir, pode mandar direct. Eu respondo, assim, com muita moderação. Quando tá na bicicleta fazendo exercício, ela responde. Mas pode me seguir lá, eu coloco todas as novidades. Tem também agora nós temos um Instagram da Regional Matriz, então se colocar Regional Matriz PMC, vai achar também as novidades da nossa regional lá. E assim, estamos aqui, estou à disposição. Ari, muito obrigada, viu? Pelo tempo, por tantas coisas que você trouxe pra gente aprendeu muito com você. E muito bom conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória, sobre o que vem pela frente, tudo que está sendo feito lá na regional. Obrigada, viu? E um recado para as mulheres, né? Mulher, não espere ficar tudo pronto para você entrar na política, porque nunca vai ficar. Então, assim, é tudo junto e misturado, a gente vivendo, assim, essa loucura. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Muito obrigada, Vitória. Foi muito bom ter você aqui. Mais uma mulher inspiradora no nosso programa. E a gente se vê no próximo episódio. Não perca o próximo também.